Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Bom dia. Todos aqui? Amém, né? Vocês estão bem? Eu estou muito bem também. E o tema, já vou começar pelo tema, né? O tema da nossa mensagem, daquilo que Deus quer compartilhar comigo e com você hoje é reavivando a promessa. Amém. Sabe, querido, às vezes nós temos a tendência de nos esquecermos não somente da promessa, mas nos esquecermos daquele que prometeu. Então nós temos essa tendência, as coisas vão passando, parece que nós vamos vivendo nessa vida, o nosso cotidiano, as coisas acontecendo e parece que Deus voltou atrás. Parece que aquilo que Ele falou comigo e com você em um determinado tempo não vai mais acontecer. Mas como eu falei, está de pé. Deus espera, tem expectativa em mim e em você, que nós de fato consideramos aquilo que Ele disse, mas também quem Ele é. Não há, queridos, como considerar somente a promessa e não considerar quem prometeu. E às vezes nós estamos tendo esse tipo de atitude. Hoje nós temos um termo muito usado, que é o spoiler. Quem aqui gosta de spoiler? Levanta a mão. Né? A palavra spoiler, na sua tradição, quer dizer estragar. Não é, professora? Está comigo? Mas sabe, queridos, que Deus fala muitas coisas ao nosso respeito. Deus dá spoiler dele para mim e para você. Ele comunica aquilo que Ele tem expectativa. Ele demonstra, fala, quando você agir dessa maneira, esse é o fim, esse é o resultado, esse é o lugar onde você vai chegar. E muitas vezes a nossa vida não corresponde. Por quê? Não é porque Deus mentiu, não é porque Deus não vai fazer. Na verdade, Ele já fez. Quando Deus promete algo para mim e para você, não quer dizer que Ele vai começar a fazer. Quer dizer que já está pronto para mim e para você. Quer dizer agora que eu e você precisamos considerar a promessa, considerar quem prometeu e considerar com a minha vida em produzir aquilo que Ele tem expectativa. Eu não posso simplesmente receber uma promessa e ficar deitado no meu quarto, ficar aguardando, não. Eu esperei com paciência. Não, queridos, não está falando isso. Nós precisamos reagir àquilo que a promessa fala ao meu e ao seu respeito. Eu não posso simplesmente pegar aquilo e guardar dentro de um pote e falar, em algum determinado tempo isso aqui vai acontecer. Se eu e você não tivermos atitude que corresponda com aquilo, não vai acontecer. O fator de não acontecer não quer dizer que ainda não está validado por Deus, para mim e para você. A questão é, nós precisamos considerar a promessa e considerar quem prometeu. Sabe que das vezes nós precisamos, como eu falei aqui, avivar isso dentro de nós. Quando nós temos um momento de dificuldade, um momento de desafio, nós esquecemos de promessas que foram dadas por Deus para mim e para você. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza, não é de qualquer maneira. Uma vez que Deus promete uma coisa para mim, para você, eu não posso reter aquilo de qualquer maneira. Aquilo tem que ser retido dentro de mim e de você com firmeza. Sabe, queridos, que mesmo com a promessa, mesmo quem está falando é Deus, haverá ainda um tipo de resistência? Haverá um tipo de resistência no qual quer nos fazer esquecer tanto da promessa quanto quem a prometeu. Esse tipo de resistência vem para que nós não venhamos a nos comportar, ou temos um padrão para que aquilo venha a ser executado na minha e na sua vida. O diabo, nosso adversário, ele vem para tirar ou para roubar a palavra minha e sua.
Nós recebemos uma palavra. Deus coloca uma palavra minha no seu coração, não sei, vou falar assim, ó, você vai para as nações. E de repente eu posso ficar vendo na minha vida que eu não tenho condição, olhar para as circunstâncias, olhar para a minha vida financeira e falar, não tem condição. Mas sabe, se eu confio na promessa, se Deus falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Mas eu também tenho o meu compromisso em tudo isso. Eu preciso me comportar ou ter um tipo de comportamento que corresponda com aquilo. Deus falou que eu vou para a Argentina, não sei, algum lugar desses. O que eu preciso fazer a princípio? Começar a estudar a cultura do povo, começar a estudar o idioma, começar a fazer alguma coisa. Ainda que eu não tenha recurso, ainda que eu não veja aquilo presencial para mim. Mas lá na frente eu tenho uma promessa e é aquilo que me garante, é aquilo que me sustenta. Quando eu vejo se Deus falou, eu estou fazendo a minha parte, já aconteceu. Já está pronto. Deus não vai começar a fazer, Ele já fez. Ele já se comprometeu. E às vezes nós nos comportamos como se isso não existisse. Sabe, o nosso comportamento sobre tudo aquilo que Deus já falou, o meu e seu respeito, poderia ser diferente. Nós poderíamos viver uma vida muito melhor se nós de fato, se nós estivéssemos acreditando de fato naquilo que Ele falou. Lá no livro de 2 Pedro, abre por favor, livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A promessa, ela foi dada a mim e a você, para que nós não viéssemos ou colocássemos o nosso coração naquilo que há no mundo. Não viéssemos a cobiçar aquilo que está no mundo. Não, eu vou para a igreja, faço tudo certinho, mas o meu vizinho que não vai, olha como ele prospera. Olha como ele tem as coisas. Cobiça. Você olhar para o lado do vizinho e você entender, ou você foi conduzido a ter uma visão no qual a grama dele é mais verde que a sua. Quando na verdade quem tem a promessa é você. Quando na verdade, se ele não aceitar a Cristo, ele já está condenado. A Bíblia diz que aquele que não confessa o Filho, ele já está condenado. Como nós podemos ver a nossa vida pior do que a dele que já está condenado? Porque a gente não lembra da promessa. Porque a promessa não é viva em nossas vidas. Nós não nos lembramos, temos essa tendência de, em momentos de desafios, nos esquecermos da promessa e de quem prometeu. Nos momentos de dificuldade, sabe, queridos, eu não estou aqui levando tudo a ferro e fogo, não. Às vezes é complicado crer, às vezes é complicado declarar a palavra. Mas sabe que Deus não muda, Ele permanece o mesmo, Ele permanece dentro de mim, de você, independente da circunstância, independente da situação, independente do que está acontecendo, Ele permanece Deus assentado no trono. Aquilo que pode acontecer comigo e com você, ou se vier a acontecer, não vai pegar Deus de surpresa. Deus não está assim, ih, meu Deus, e agora? Ó, Deus falando, ih, meu Deus, e agora? Eu não contava com isso. Sabe que para tudo que nós intentarmos fazer em nossa vida, Deus já conhece o fim. Para tudo aquilo que nós vamos começar a fazer, tendenciamos a continuar. E se formos até o fim, Deus já está no meu e no seu futuro. Deus já conhece todas as coisas. Então Ele vai nos mostrando o caminho. Ele vai nos dando a direção para que eu e você venhamos a chegar aonde Ele quer que nós venhamos a chegar. A questão é, às vezes, nós queremos todas as informações de uma vez só. Eu acho que seria mais fácil se Deus falasse para mim, ó, faça isso aqui, isso, e fica tranquilo, vai acontecer. Não, Ele vai te dar a promessa, Ele vai te mostrar o resultado dessa promessa, e no meio do processo, Ele quer que nós venhamos a confiar nele, para que Ele possa nos guiar. E na maioria das vezes, quando nós chegamos ao fim, às vezes acontece. Pô, por que você não falou isso aqui logo?
É porque Ele queria que nós passássemos por cada um dos processos. Eu gosto de pensar sempre, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. Eu gosto muito de pensar sempre no GPS. O GPS não nos dá todas as informações. Logo, tudo de uma só vez, não é assim que acontece? Eu coloco o endereço da minha casa e ele vai falando assim, ó, daqui a tantos metros você vire à direita, daqui a tantos metros você vira à esquerda, faz isso e faz aquilo. Imagina se ele falasse, ó, direita, esquerda, frente, verso, volta e vai. A gente não ia entender. Ia ficar complicado, mas no meio do processo, ele vai nos dando essa informação. Ou seja, ele promete, ele dá o resultado, e no meio disso tudo, nós vamos vivenciando e ele vai nos guiando em todo esse processo. Então, as promessas, nós vemos aqui que foram a maneira que Deus tem de não fazer eu e você ficarmos olhando para o mundo, questionando Deus, mas porque Ele tem mais do que eu, uma vez que eu te sirvo, uma vez que eu vou a todos os cultos, participo de todas as conferências, ei, queridos, não tem nada a ver com isso. Não inveja a vida do outro. Sabe? Uma única vida, você é especial para Ele, você é único para Ele. Não inveja a vida do outro. Tiago, no capítulo 1, verso 12, ele diz assim, Tiago 1, 12, acho que vai aparecer aqui. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Haverá aqueles momentos de dificuldade, haverá momentos de provação. Não que Deus esteja nos provando, porque Deus a ninguém pode tentar, ninguém pode provar. Mas sabe, nós temos, como eu falei aqui, nós temos um adversário. O diabo, ele é nosso adversário. E ele não vai nos ver crescendo em Deus, fazendo com que o reino a cada dia seja multiplicado e vai ficar de braços cruzados. Olha, o pastor Felipe está fazendo um trabalho extraordinário lá no Verbo de Osasco. Cada dia tem crescido, as coisas estão acontecendo. Vou nem mexer com ele, não. É aqui que ele vai tocar. É aqui que ele vai tentar tocar. É aqui que ele vai tentar nos distrair de alguma maneira. Sabe que às vezes a nossa vida está assim. Nós estamos dando mais ouvidos àquilo que o diabo faz na nossa vida, ou tenta fazer na nossa vida, do que aquilo que Deus já fez. Daquilo que Deus já prometeu. E ele fala de uma vida eterna. Ele fala de uma condição de vida eterna. E às vezes nós podemos pensar assim, rapaz, se é para viver eternamente do jeito que eu estou, eu não quero. Não, queridos, é uma vida totalmente diferente, superior à que eu e você vivamos hoje. É uma vida totalmente superior. Sabe, você já parou para pensar que um dia você vai estar, eu e você, estaremos diante dele face a face? Não vai ter pastor, não vai ter liderança, não vai ter igreja. É tete a tete. Com o Criador, eu e você. E quando esse dia chegar? Está chegando. Como vai ser? Como eu e você nos preparamos para ele? Qual foi o nosso comportamento? Até que isso de fato se manifestasse na minha e na sua vida. Porque já é real. É uma promessa que Deus não vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás, não é real. Um dia eu e você estaremos diante dele. Um dia eu e você vamos vê-lo face a face, assim como ele é. E qual foi o meu comportamento? Como eu me comportei quando eu ouvi isso? Naturalmente falando, querido, se eu falo para você, pastor, fica tranquilo. Amanhã eu vou ofertar na sua vida 1 milhão. Tu viu que ele não teve muita reação, né? Naturalmente falando, vamos tirar o espiritual. Ele não teve muita reação mesmo, assim. Tá bom, valeu, Douglas. Assim, tá bom, Douglas. Tá, mas se fosse o Silvio Santos falando? Ó, aí. Às vezes nós agimos assim, não entendemos quem está falando. Deus fala, ó, fica tranquilo, vai dar certo, vai funcionar, age dessa maneira. Aí a gente faz mais ou menos a cara do pastor. Foi essa cara que você fez, pastor.
Gente, eu sempre boto o nosso pastor nas enrascadas. Mas ele é uma bênção, a gente ama ele. E às vezes nossa vida está assim. Deus fala, Deus promete. Sabe aquele dia, aquilo que Deus prometeu para mim, para você? Está de pé ainda. O que Ele espera de mim e de você é somente um comportamento que condiga com aquilo que você assim, ó, de fato estou acreditando, de fato estou confiando, de fato eu estou me apegando a isso. De fato eu estou sendo firme com isso. E muitas vezes, queridos, nossa vida não está assim. Nós ouvimos promessas, Deus usou pessoas para afirmar, porque Deus ainda faz isso. Ele fala conosco, a gente fala assim, também não é bem assim. Parece, né, que a gente fala isso. Não é bem assim. Ele levanta alguém de maneira aleatória, que não estava naquele momento, que você não compartilhou, e fala exatamente o que Deus já havia dito para mim e para você. Só para confirmar, só para falar assim, ó, eu garanto. Pode fazer, eu garanto, pode fazer. É o meu nome que está em jogo. Não pode bater mais aqui que tem um microfone novo aqui agora. Eu garanto. E a gente não está considerando isso. Só de entender, irmãos, que nós temos a vida eterna nele, isso aí já era suficiente para nós termos, de fato, outro estilo de vida. Só de entendermos que nós não vamos mais para o inferno, é para que nós tivéssemos outro tipo de vida. Mas às vezes, mesmo dentro do ambiente cristão, existem irmãos meus e seus que têm a vida que parece que eles querem de fato ir para o inferno. Eles querem usar da bondade de Deus, da benevolência de Deus. Não, vou fazer e vou agir de qualquer maneira. E eu como funciona a minha cabeça para determinadas coisas? Se eu estou ouvindo algo e eu vejo que aquilo não está em linha com a palavra, eu automaticamente me esqueço daquilo. Eu estava ouvindo um louvor, eu não sei qual é o louvor, eu me esqueci, mas era um louvor legal. Mas no meio do louvor o ministro falou assim, uma vez filho, filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Queridos, isso é mentira. Não existe isso, não. De uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez filho, filho para sempre, isso é mentira. Eu posso errar. Eu posso ter uma vida totalmente desleixada, totalmente ao avesso daquilo que é o evangelho, que é pregado dentro da igreja, que é ensinado. E no momento que eu pensar que eu vou entrar e falar assim, você não vai entrar. Será que Deus não queria que eu entrasse? Ele sempre quis. Mas a minha condição que eu escolhi de vida foi aquela. E ela não me dá crédito para entrar no céu. Esquecer que nós temos a vida eterna, parece que se eu não for para o céu, eu vou para o inferno, mas é momentâneo. Não, queridos. O homem, ele era um ser eterno. Agora, eu e você devemos escolher se a nossa eternidade vai ser de estar junto com Deus ou junto com o diabo. A definição disso é minha e sua. Tudo aquilo que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. E agora, qual é a condição ou qual é o comportamento que nós temos anunciado que nós cremos nisso? A primeira coisa que muitas pessoas fizeram nesses últimos tempos é desistir da fé. Veio a pandemia parece que foi um funil para que nós entendêssemos quem era crente e quem não era. Quem se aproveitou dos cultos online e não voltou para a igreja porque fala, não, estou cultuando em casa. Aquilo foi só um momento, queridos. A Bíblia diz que nós devemos congregar e nós devemos estar juntos. E muitas pessoas estão usando desse argumento até hoje. A pandemia já passou, nós já passamos por essa fase, estamos em outra fase agora, e as pessoas ainda estão agindo dessa maneira. Não é culto em casa, Deus no lar. Será que Deus tem aprovado isso?
na vida de pessoas que ainda continuam dessa maneira, não tem aprovado. Eu estava no trabalho uma vez e uma colega minha de trabalho, ela tinha um estilo assim meio surfista, né? Eu vou falar como ela falou para mim. E ela estava voltando para os caminhos do Senhor, e ela chegou muito intrigada aquele dia e falou assim: pô, Douglas, brother, deixa eu te falar um negócio. Eu sonhei que eu estava indo num caminho para o céu, e quando chegava na porta, eu caía. Eu falei: isso quer dizer que você não cumpriu toda a sua etapa, viveu a vida de qualquer maneira, e quando você pensou que ia entrar, você caiu, você não entrou. E aquilo naquele momento assim, lá, sério, Douglas? Eu falei: é possível você perder a sua salvação. É possível nós ignorarmos as promessas de Deus e tudo o que Ele fez. Isso é possível. Estou aqui hoje para falar para você que isso é possível. Não brinque de ser crente, não brinque com o Evangelho. É pesado, queridos, mas eu ouvi isso primeiro. E a minha vida é assim, tão como a sua. A palavra que eu prego, que vocês estão ouvindo, ela serve também para a minha vida. Se eu não tiver diligência na minha vida, se eu não tiver uma vida diante de Deus, eu também posso não entrar. Eu também posso me esquecer das promessas. Gente, poxa, no início vocês estavam mais animados, mas agora eu estou vendo que vocês estão mais centrados. Vocês estão mais centrados. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 7. E Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo está falando no finalzinho da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que sustentava, o que alimentava a vida desse homem era a palavra, o que ele via, não somente em todo o mártir, em todo o sofrimento que ele passou, ele via sempre algo além. Ele via sempre algo que ele estava com grande expectativa no seu coração. Vou combater o meu combate, vou me guardar na fé. Porque ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha expectativa em uma coroa, ele tinha expectativa em algo infinitamente melhor do que tudo aquilo que ele estava passando. O que sustentava ele era essa promessa. O que sustentou a vida dele em todo o tempo foram as promessas. E ele fala: a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Paulo nutria todos os dias dentro dele uma expectativa por aquilo que Deus já havia falado para ele, por aquilo que Deus já havia prometido por ele. Por que não nós podemos ter também a mesma expectativa que Paulo tinha do seu estilo de vida, do seu comprometimento, do seu comportamento? Nós devemos ter também esse estilo de vida, nós devemos ter também esse comportamento de nutrir em nós, de avivar em nós aquilo que é a promessa. Não, se Deus prometeu, ainda que as coisas estejam difíceis, eu creio, vai acontecer e eu vou corresponder. As pessoas estão esbarrando no primeiro obstáculo, estão desistindo da promessa. As pessoas estão esbarrando em meio às dificuldades, estão desistindo de quem prometeu. Eu fico, queridos, ainda sem saber entender, às vezes, um pouco do pensamento daquele que desiste do Evangelho. E às vezes eu vejo pessoas que foram tão influentes, pessoas que foram tão participantes de tantas coisas, e que hoje eu olho uma pessoa totalmente ao avesso, eu fico pensando, o que convenceu ela ao contrário? Porque ela deu ouvidos a palavras contrárias àquilo que ela já aprendeu.
Porque ela deixou a sua vida ser conduzida a isso. Ela não reteve a palavra. Ela não tinha palavra, não, queridos. Eram pessoas que tinham palavras. Eram pessoas que tinham influência. Mas foram pessoas que se deixaram ser enganadas. Hoje em dia, né, as pessoas estão muito voltadas a ouvir aquilo que querem. Não, culto bom é lá naquela igreja, porque ela sempre fala aquilo que eu quero ouvir. Lá tem um profeta lá que é só coisa boa. É um tal de casa, é um tal de carro, é um tal de casamento, tudo isso funciona lá. Lá é só isso. Mas eu fui naquela outra, rapaz, lá é só correção. Fala que eu tenho que andar em santidade, fala que eu tenho que me corrigir, fala que eu tenho que ser honesto. Eu, crente, mas fala que eu tenho que ser honesto como crente. Queridos, o cristão tem que ser honesto. A gente não pode defraudar em nada. Nós somos honestos. Recebeu um troco errado, é 10, é 5 centavos, vai lá e devolve. Por quê? Porque eu sou crente? Não, porque isso é o certo. Porque isso é o certo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei assim da expectativa que as pessoas têm de nós. Já reparou que tem uma grande expectativa na minha, na sua vida? Porque qualquer coisinha que de repente a gente falha, ela fala assim, mas você não é crente? Quer dizer que ela tem a expectativa que o cristão deve viver uma vida justa e reta. E aquilo não seria uma atitude. Mesmo sem saber entender ou ter esse entendimento elas, que às vezes nós podemos errar. Às vezes nós podemos errar, não ter acertado o alvo. Mas nós não iremos continuar naquele erro. Nós iremos nos arrepender, acertar, ajustar as coisas e continuar a nossa caminhada. Mas se o mundo lá fora tem essa grande expectativa em nós, consideravelmente muito mais Deus. Qual a expectativa que ele tem em mim e em sua? É que nós venhamos a viver cada uma das palavras que ele tem dito a nós. Não somente aqui neste lugar, mas também dentro da nossa casa. Sabe que Deus não vai nos dar palavras somente dentro da igreja? Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos com Ele intimidade, a palavra, a promessa vai vir em qualquer lugar. Eu não posso limitar somente Deus falar comigo na igreja, não posso limitar Deus falar comigo somente dentro de um quarto fechado. Não, Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, Deus vai falar comigo em qualquer lugar. Deus vai me conduzir aquilo que Ele quer que eu e você venhamos a fazer em qualquer lugar. O que Deus precisa somente de um coração que crê e uma boca que confesse. Obediência. Obediência a quem está falando. Reverência a quem está falando. Abre comigo, por favor. Você não precisa abrir, mas no livro de Números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não faria, ou falaria e não cumpriria? Deus sempre cumpre com a sua promessa. Deus sempre cumpre com a sua palavra. Deus não vai voltar atrás comigo e com você, ainda que a nossa vida não corresponda. Sabe, queridos, o que vai fazer com que nós não entremos naquilo que é a promessa é a nossa condição de vida. O que vai reter de nós entrarmos dentro daquilo que Deus quer para mim e para a sua vida é a nossa postura diante da palavra, é a nossa condição de vida. Porque sabe que nós podemos enganar a nossa liderança, mas nós não enganamos a Deus. Eu posso ser um homem abençoado para vocês aqui, na minha casa ser um carrasco, e Deus já saber que eu sou um carrasco. Não só porque eu sou na minha casa, mas Deus já saber que eu sou assim. Então quer dizer que eu posso estar naquele lugar, mas o que vai fazer com que eu permaneça naquele lugar é o meu coração. É a motivação do meu coração. Porque isso pode fazer com que eu não entre, eu não desfrute das promessas deles. Lá no livro de Apocalipse 2:10, você não precisa abrir, mas diz assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fidelidade, irmão. Persistência.
quer dizer sinônimo de herdar a promessa, de viver a promessa. E às vezes, queridos, a gente está questionando muitas coisas, mas ele fala de um nível de fidelidade onde nós possamos passar perigos de vida. Se você for fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Ele já falou qual é o resultado. Ele já contou para nós qual é o final. Ele já disse para nós o que aquele estilo de vida, o que aquele comportamento irá nos conduzir. A questão é, será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço? Ou será que eu e você muitas vezes estamos dispostos a questionar Deus dos seus próprios meios? Às vezes nós queremos que Deus haja da minha e da sua maneira. Não, Senhor, eu projetei aqui, eu já fiz aqui as contas e se o Senhor fizer assim, tá tranquilo, tá bom, mas eu quero falar para vocês, e se Deus mudar? Com relação de mudar no sentido, não, eu não vou fazer assim. Eu quero fazer diferente. Se Deus se levantar hoje e falar assim, vocês estão com a proposta do ar-condicionado, falou, fica tranquilo, vai chegar, mas não vai ser de dentro, vai ser de fora. Se a proposta for essa. A proposta só passa a ser essa quando eu e você não corresponde. A proposta só passa a ser essa, não que Deus mudou. Mas pode ser que ele não encontre coração fidedigno na sua palavra. E que não creia naquilo que ele está fazendo, nas coisas que ele está mudando. Às vezes, eu já falei isso aqui uma vez, às vezes nós não estamos abençoando pessoas porque nós estamos olhando para o nosso bolso. Às vezes nós deixamos de fazer por pessoas porque nós consideramos aquilo muito caro. Sabe que se Deus coloca algo ou alguém dentro do seu coração, do meu coração, eu não posso olhar para o meu bolso, não posso olhar para a minha vida financeira, eu tenho que olhar para a palavra. Como é que Deus falou que eu vou dar uma casa para alguém se nem casa eu tenho? Sabe que se Ele falou, e se eu e você andarmos correspondendo, a casa vai chegar. E o canal que Ele quer fazer isso sou eu e você. Eu vou falar que Ele não pode fazer? Eu vou falar que Ele não deve fazer? Não, eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que acreditar naquilo que Ele está falando. Não, se Deus falou comigo, alguma coisa Ele quer fazer diferente. A Bíblia diz que Deus não levanta os fortes para confundir os fortes. Deus levanta os fracos. Deus chama aquele que ninguém considera. Deus chama aquele que ninguém está vendo. Deus chama aquele que ninguém fala assim, desse aí não vai sair nada. Olharam para Jesus e falaram assim, pode alguma coisa boa sair de Jerusalém? Meu Deus, o Deus encarnado, o Filho de Deus. E alguém olhar para ele e assim, pode sair alguma coisa boa? Olhando para a sua própria vida, olhando que ele era o filho do carpinteiro, olhando que viu ele ali brincando com as crianças. Agora vai me falar que é esse que vai nos salvar. Pô, não é loucura? Mas Deus levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aquilo que nós temos expectativas de coisas grandiosas, Deus pode fazer de algo e levantar alguém que muitas vezes nós nem consideramos. Na minha turma do Rema, teve um rapaz, e ele era meio, uma palavra assim, meio enrolado. Gente, pastor, olha. Ele era meio enrolado. E nós já tínhamos assim, compartilhado de alguns momentos. E eu, Douglas, tá? Falei assim, rapaz, quando chegar a hora desse rapaz ministrar, ele vai se embananar todo. Grosso, ignorância minha, né? Quando aquele rapaz pegou no microfone, para mim, foi a melhor ministração de toda a turma. Apocalipse 3:5 diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha a promessa. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei. Quem está falando?
riscarei o seu nome do livro da vida. E eu mesmo, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe, irmãos, ele está falando de uma fidelidade. Ele está falando de um comportamento que vai chegar um tempo que ele mesmo vai falar assim, ó, Pai, esse aqui é o Felipe. Homem fiel, homem íntegro, homem que correspondeu, homem que fez, que se doou, que chorou muitas vezes, que se alegrou muitas vezes. Teu filho, teu servo. Um dia eu e você iremos ouvir essa mesma coisa. Um dia eu e você iremos ser apresentados dessa mesma maneira, desse mesmo modo. Um dia eu e você viveremos isso aqui. Mas se nós avivarmos as promessas dentro de nós, se nós não deixarmos desfalecer nada daquilo que Deus já tem compartilhado comigo e com você. Josué 23:14 diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Irmãos, nós sabemos porque sabemos. No íntimo do nosso coração, no íntimo da nossa alma. Mas mesmo assim ainda não queremos pagar o preço. Mesmo assim ainda não queremos nos colocar à disposição. Mesmo sabendo qual é o resultado, nós estamos sendo vagarosos. Muitas vezes por questão de preguiça, sabia? A ler é muito chato. Queridos, tira 20 minutos por dia, todos os dias, e comece a ler alguma coisa, você vai ver que sua vida vai mudar. 20 minutos. Seja consistente. Seja aquela pessoa que não vai abrir mão. Vê se a sua vida não muda. Os especialistas dizem ainda que se eu e você nos dedicarmos 18 minutos por dia durante um ano a estudar, a conhecer qualquer tipo de assunto, ao final desse ano, nós seremos conhecedores de propriedade. Os especialistas dizem isso. Muito mais nós que temos o Espírito Santo por dentro, Deus habitando dentro de mim e de você, e que é a vontade dele que nós o buscamos e conheçamos e prosseguimos em conhecê-lo. Muito mais eu e você, dentro desse determinado tempo, conheceremos ele e nós iremos produzir muito mais para ele. Mas nós preferimos muitas vezes ficar, muito mais de 20 minutos no celular, muito mais de 20 minutos na Netflix, seja lá o que for, fazendo o que for. Separe 20 minutos, querido. Se você não consegue ser fiel a 20 minutos, você não consegue ser fiel mais a nada. Se você não consegue fazer a diferença, eu também, tá? Se nós não conseguimos fazer a diferença em nossa vida, produzindo algo em 20 minutos, em nada nós seremos fiéis. Em nada nós daremos resultado. Sabe que nós temos a capacidade de produzir muito mais? Se nós nos dedicarmos muito mais. Então é necessário ter uma dedicação muito mais, é necessário nos esforçarmos muito mais. Para quê? Para que o nosso resultado seja muito maior. Amém? Hebreus, ele fala assim, não precisa abrir. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que Deus, depois de esperar paciente, Abraão alcançou a promessa. Sabe, queridos, toda promessa tem o seu tempo. Não é porque Deus falou comigo hoje que isso vai acontecer amanhã. Então, toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Toda promessa de Deus, ela vai ter um tempo para que venha se cumprir, porque Deus não vai fazer nada de qualquer maneira. A promessa pode ser que de alguma maneira pode vir nos pegar de surpresa. Se eu falasse, Michela, amanhã você tem que estar no Rio de Janeiro, não te pega de surpresa? Ainda que ela tenha uma informação, ainda que ela tenha algo dentro,
mas foi pego de surpresa. Mas no tempo que isso vai acontecer, eu vou ser preparado, eu vou ser treinado, eu vou ser podado, eu vou ser ensinado, eu vou poder ajudar outras pessoas no meio do processo, até que isso se cumpra. Amém? Isaías 4:10 diz assim: por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Queridos, a pergunta que eu faço é: por que tem tanto cristão com medo? Por que tem tanto cristão hoje que deu lugar ao espírito de medo? Quando nós temos uma promessa que quem está junto de nós é o próprio Deus. Ele fala: eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço. Por que nos momentos de fraqueza parece que nós nos sentimos sozinhos? Porque nós esquecemos dessa promessa. Nós precisamos todos os dias reavivar aquilo que Deus falou. Os tempos que nós vivemos hoje são tempos difíceis. São tempos tendenciosos de nos fazer desistir. Medo de perseguição, medo de ser cancelado, medo de ser bloqueado, medo de perder a amizade. E o medo vai entrando. Medo das informações que são propagadas pelas mídias. Mas se eu tenho uma palavra, se eu conservo viva dentro de mim, quando vir uma informação de medo, rapaz, você não está vendo aí não? Como é que as coisas vão, como é que vai a economia, como é que vai o governo? Fica tranquilo, quem está segurando na minha mão é Deus. Fica tranquilo, aquele que me sustenta é Deus. Fica tranquilo, aquele que está comigo é Deus. Sabe que as pessoas ainda assim não estão preparadas para ouvir isso. Você, essa história de Deus aí, irmãos. Você, esse negócio aí que Deus te sustenta. É por isso que você anda com medo e eu não. É por isso que você se detém às informações e eu não. Porque a informação que rege a minha vida é que quem está junto de mim é Deus. Quem me guarda é Deus. Quem me protege é Deus. Quem está me fazendo caminhar a direção é Ele. Então por que eu vou ficar com essa informação que veio para distrair a minha e a sua vida? As informações externas não são maiores do que aquilo que Deus já colocou dentro de mim e de você. Não são maiores. Não são maiores. Nós temos uma palavra por dentro. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e fim, que habita dentro de mim e de você. Deus não quer que eu e você venhamos a andar com medo de nada. Por quê? Porque Ele não deu a nós o espírito de medo, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que habita em mim e você. Quando o medo chegar, você lembra: ei, quem habita em mim é o espírito de poder, de amor e de moderação. É o espírito de poder, de amor e de moderação. É isso é o que habita em mim. Essa é a informação, essa é a promessa, é essa que eu vou viver, independente de qualquer coisa. Queria chamar o ministério de música, por favor. Aleluia. Aleluia. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Sabe, queridos, última ministração, não sei se foi um domingo ou quinta-feira, a Michela trouxe para a gente. Foi extraordinário. Eu convido você a ouvir novamente. E ela falou sobre a rainha Esther. Dos acontecimentos, das coisas que estavam por vir, por acontecer. E alguém se levanta, vendo a condição dela, vendo como ela estava ali em tomar uma decisão, e ela falou algo extraordinário. Foi para esse tempo que você foi levantada. Deixa eu falar, queridos, foi para esse tempo que você foi levantada. Foi para esse tempo aonde a família
está sendo excluída da sociedade. Estão tentando excluir a família. Foi para esse tempo que eu e você fomos levantados, para que nós falamos de princípios familiares aonde nós estivermos. Foi para esse tempo que você foi levantado, jovem, aonde se fala que você se guardar para um casamento íntegro diante de Deus, aonde o seu relacionamento ele é totalmente voltado para a palavra, totalmente voltado para os princípios. Foi para esse tempo que Deus levantou vocês, para que vocês possam ser um arauto dele nas suas escolas, nas suas faculdades. Eu me guardo não para o meu marido, mas eu me guardo para o meu Senhor. Não vivo em prostituição, não vivo em fornicação. A minha vida não é conduzida. Você foi levantada para isso. Nesse tempo Deus levantou você para que você não viesse concordar com leis arbitrárias, não viesse concordar com coisas que são totalmente ao avesso da palavra. Foi para esse tempo que Deus chamou você para se posicionar. Às vezes pessoas se questionam, como eu me questionei muitas vezes, porque eu sou o único cristão dentro da empresa. Sabe por quê? Porque foi para esse tempo que Deus chamou você e que você foi preparado para estar nesse lugar e nesse ambiente, para você fazer a diferença. Foi para esse tempo que Deus levantou você, para que você não aceitasse enfermidade no seu corpo. Foi para esse tempo que Ele se levantou. Foi para esse tempo que Ele te colocou aqui para você ouvir essa palavra. Foi para esse tempo que Ele te chamou. Foi para esse tempo que hoje você está aqui. Foi para esse tempo que Ele te chamou. Dia de você viver a diferença na sua vida. Dia de você fazer a diferença com a sua própria vida. Dia de você se levantar do seu lugar e você pregar a palavra. Dia de você se levantar por dentro e falar: chega! Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é mais as minhas decisões, não é mais o meu querer, não é mais aquilo que é só para mim, é aquilo que é tudo para Ele. Foi para esse tempo que Ele te levantou. Foi para esse tempo que Ele te levantou. Isaías 49:15, ele vai falar que não vai se esquecer de mim e de você. Isaías 53, ele diz: ei, vocês são curados. Salmo 23, ele diz que Ele é o nosso pastor e não vai deixar faltar nada. João 16:33, ele diz: para termos bom ânimo. Jeremias 29, ele diz que eu é que sei os pensamentos. Ei, Deus pensa em mim e em você. Deus pensa em mim e em você. Apocalipse 21:4, ele diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.